São na adolescência, uso da internet e a morte de Lucas Santos, filho da cantora paraibana Valquíria Santos. E, aliás, daqui a pouco a gente vai trazer, durante o debate, vários artistas se manifestaram. Antes do intervalo eu coloquei Valquíria Santos, arrasada aí, né? Lamento. Um filho de 16 anos, rapaz, meu Deus, né? Um filho com qualquer idade, mas 16 anos já é uma idade se apegada, né, Marco? Uma fala tão emocionante, né, da qual Valquíria, né, se pronunciou e fez, nos toca porque nós somos pais, né? Nós somos pais também. Exatamente. Theo Salles, psicólogo, é o nosso entrevistado do dia. No centro da mesa redonda do 360 graus, com compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Adriana Bezerra, Professor União, Ítalo Aleph, Fábio Augusto e J Filho. O entrevistado do dia. Psicólogo Theo Salles. Boa tarde. Hoje é um dia de luto não só para Valquíria Santos, mas para todos que são pais, mães, avós. O que aconteceu? O que é que está acontecendo na adolescência? Dércio, boa tarde primeiramente para os ouvintes e a todos que estão aqui na mesa. Eu acho que você trouxe bem, antes do intervalo, quando você falou sobre homofobia. A internet, onde aconteceu, né, aconteceram os crimes, ela foi apenas um veículo de transmissão desse ódio e é realmente um crime de homofobia. O que aconteceu com o nosso jovem, que acabou falecendo, é que aquele vídeo teve uma repercussão maior do que ele esperava. Isso trouxe ódio do Brasil todo, né, de regiões do Brasil que ele nem imaginava entrar em contato, mas que a internet acabou trazendo essa possibilidade. Quando a gente fala sobre depressão e suicídio, a gente fala também de uma condição social, de um momento que a sociedade vive e, existencialmente falando, de um momento que os jovens vivem também. Como é que uma postagem como essa, não é, que provocou, não é, esse ato de Lucas, mexe com a cabeça do adolescente? E qual é o motivo maior? É a repercussão? Digamos assim, o julgamento, a visualização da postagem, o julgamento de cada um dando uma opinião sobre aquele assunto? O que é que mexe com a cabeça do adolescente? A grande maioria dos suicídios que acontecem, eles são impulsivos, eles vêm de um impulso. Acontece normalmente de uma forma não pensada, sem pensar nas consequências e etc. Acredito que isso tenha sido o caso. É muito mais fácil para alguém que já passou por um processo de depressão, de ideação suicida, que chega a cometer o ato. Existe uma lenda aí urbana, né, que se fala que cachorro que late não morde, e quem fala que vai se matar, não se mata. Isso, infelizmente, é uma lenda. Se mata aquele que não fala, né? O inesperado. Não, o inesperado. O falado também. O falado também. Entendi. A gente tem que levar em consideração todo aviso. Os sinais. Os sinais, todos os sinais. A gente fazer uma leitura mais ampla, porque muito se fala mal da internet, que para mim a internet é maravilhosa. Claro. Para mim a internet é maravilhosa. Para o mundo todo. Eu estou dizendo, para mim, na forma como eu vejo a internet. O problema está em cada um de nós, certo? Cada um de nós. Ou seja, e quando a gente pega um jovem, porque a gente sabe que jovem vive em conflito diário, jovem, ele pensa o mundo, pensa tudo, sabe tudo e ao mesmo tempo não sabe nada. Você viu, infelizmente aqui eu quero me deixar um forte abraço para a Valquíria, minha conterrânea. Sim, de Monteiro, né? Frequentei a casa dela várias vezes já, fui para festas na casa dela, conheço a família dela, uma dor, Ave Maria. Desde ontem eu também senti muito. E o que eu penso que a própria Valquíria, ela disse nesse depoimento que ela fez aí, que Décio passou no bloco passado, que o próprio adolescente, professor União, ele já teve um problema já com isso. Ela disse, já levei ele. Ou seja, eu acho que nós pais, de uma forma ampla em geral, é que temos que ficar atentos, doutor.
que é para cada movimento, principalmente, olha, essa fase da adolescência é uma fase muito perigosa, que o adolescente está confuso, entende tudo, ou seja, está em conflito com tudo, e quando se pega uma internet que ela não perdoa, quando se pega pessoas assim, mas pessoas mau caráter mesmo, que faz com que uma brincadeira quer levar a pessoa a jogar a pessoa no buraco, a jogar a pessoa, a tirar a pessoa na parada, que deixa esse adolescente, esse jovem ainda mais confuso, doutor. Na adolescência a gente fala realmente de uma fase conturbada, mas não necessariamente uma fase triste ou uma fase difícil, onde ideação suicida é algo normal. Para muitos pais, às vezes, é difícil compreender que ideação suicida não está ok. Não é porque ele é adolescente, que ele está numa fase muito fervorosa, hormonalmente falando, nas mudanças sociais e físicas, que é normal que ele pense em se matar. Isso não é normal em nenhuma circunstância da vida. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre essa possibilidade do suicídio, a gente tem que ficar atento. Claro que a adolescência é um momento de transformações, como eu falei, é um momento de mudanças, principalmente sociais, onde a pessoa está tentando se provar socialmente, está construindo sua identidade para se tornar adulto. É uma fase conturbada, concordo, mas não é uma fase de tragédias. Professor União. Décio, primeiro, boa tarde, meus sentimentos, né, a cantora Valquíria, que eu tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes entrevistá-la e vi o ser humano que ela é. Uma dor dessa para uma mãe, o ser humano não tem condições, né, doutor, de calcular o tamanho da dor que essa mãe está sentindo, porque um amor de um filho, ele é incalculável. Eu recebi agora, doutor, 2 mensagens aqui no meu celular, e as pessoas até pedindo porque muita gente não sabe realmente o que aconteceu, né? O que é que levou a esse jovem, como foi o tipo da mensagem. Algumas pessoas que não viram só, como se diz, a notícia do suicídio do jovem, mas realmente o que foi que levou esse jovem a cometer, o que foi que houve na internet. Daqui a pouco a participação de Fábio, que é do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Pode responder, Theo. Então, isso é um assunto muito complexo, né? Mais uma vez, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de uma complexibilidade de assuntos relacionados à existência humana. A maioria dos suicídios estão impossíveis, sim, mas a gente tem que ficar muito atento aos sinais que esse adolescente ele pode dar. As pessoas, no geral, não só os adolescentes. Mas no caso, por exemplo, de uma criança da idade do filho dessa moça, começa o isolamento mais profundo, ele começa a se desfazer de alguns pertences que para eles antes eram importantes, começa a ter um pior desempenho na escola, apresenta alguns sintomas físicos como dor de barriga, enjoos. Isso são sintomas que podem demonstrar um processo depressivo, por exemplo, mas que não necessariamente significam um processo suicida. Eu vou agora chamar o Fábio. Fábio, ele é do Centro de Valorização da Vida. Todos sabem que o CVV tem uma importância imensurável, porque quantas vidas já não foram salvas por uma ligação, por um conselho. Boa tarde, Fábio. Olá, boa tarde. É um prazer, eu agradeço a participação. Fábio, a gente está aqui debatendo com o psicólogo Theo Salles esse lamentável, essa tragédia que vitimou Lucas Santos, o filho da cantora Valquíria Santos, que se matou, é preciso que se diga, após uma postagem que fez e após ter sido julgado e condenado no tribunal da internet. E queria saber de você se aí no CVV tem aumentado o número de ligações, de pessoas procurando, pessoas com essa idade, jovens, né, ou mães procurando, ou enfim, pessoas procurando o CVV, procurando ajuda. Ok. O que eu posso dizer, hoje o CVV faz um atendimento de apoio emocional e prevenção de suicídio. O nosso atendimento, hoje, o ano passado, nós chegamos a atingir 3 milhões de atendimentos em termos de Brasil como um todo, né? Então, assim,
CVV tem um apoio, né, são 120 postos, nós temos quase 4 mil voluntários que nós estamos aí oferecendo esse apoio emocional durante 24 horas, todo dia da semana. E, enfim, é um atendimento de suma importância e que a gente tem uma busca que oscila muito, às vezes mais, às vezes menos, mas ao longo dos anos a gente vê que tem aumentado, mas especificamente com relação à pandemia, a gente não tem ainda esses dados, porque os dados eles levam de 2 anos, pelo menos, para a gente poder ter esses dados. Então nós não temos esse reflexo ainda, mas com certeza ao longo dos anos isso tem acontecido, esse aumento, né? Aqui você atribui esse aumento é um fenômeno mundial, né? Esse aumento, Fábio, do suicídio no mundo moderno. Então, assim, eu não sou profissional da área, na realidade eu sou voluntário do CVV. Os voluntários do CVV, nós somos pessoas que nos disponibilizamos a escutar. Sim, mas eu queria justamente essa sua opinião de ouvinte, né, de pessoa que escuta, porque você tem o contato com pessoas que estão sofrendo de depressão, que querem tirar a vida. Eu quero essa impressão mesmo sua. Então, assim, na realidade, quando você... a causa do suicídio, ela é bastante ampla. Então, é difícil você especificar exatamente o que levou, o que pode levar, né? Então, assim, os transtornos, eles são bastante amplos. Então, assim, na realidade, a busca pelo CVV é de um apoio emocional mesmo. Não necessariamente que a pessoa esteja pensando em suicídio ou que ela esteja querendo partir para tal. Porque o apoio emocional ele vem desde uma solidão até um problema de transtorno mental, né? Então, assim, é muito vasto para a gente poder especificar, né? O que a gente pode dizer é que é o que o psicólogo Theo Salles estava falando com relação aos sintomas e como é que a gente nem sempre isso vem com uma demonstração, isso aconteceu por causa disso. Depois que acontece, a gente fica mais claro da gente ver, olha, eu não vi isso, mas nem sempre a gente consegue ter isso quando o fato está acontecendo ou quando o problema se instala, certo? Tá, ok. Qual o telefone do CVV para quem estiver ouvindo, estiver precisando, né, sair da solidão, desabafar com alguém, conversar, enfim, ouvir o conforto, né, um ombro? Ótimo. O CVV é uma instituição de quase 60 anos, né? Então nós temos assim, desde da busca pelo atendimento pelo site, né, que é o cvv.org.br, que lá você pode conversar com o voluntário a respeito pelo chat, e-mail ou carta. Ou ligar por 188, que é o nosso principal meio de contato, né? Essa ligação do 88 é uma ligação gratuita, de 24 horas, todo dia da semana. É um atendimento confidencial, sigiloso. A pessoa vai conversar com o voluntário, não necessariamente você precisa se identificar. Você pode dizer o seu sentimento, aquilo que está incomodando, aquilo que você precisa compartilhar com alguém. Ok, Marconi quer fazer uma pergunta ao Fábio, não em função justamente desse espaço curto de tempo, não é, de um fato para outro. Evidentemente que o Lucas, que é o filho de Valquíria Santos, não mora aqui em João Pessoa, mas aconteceu aqui em João Pessoa, por exemplo, uma criança que saltou do 12º andar, 13º andar. Aqui no bairro dos Estádios mesmo. No bairro dos Estádios mesmo, né? Foi. É bem próximo de nós, inclusive. Exato. Eu gostaria de saber o seguinte, se você tem o número de casos, não é, registrados aqui em nossa capital, talvez em nosso estado, você tem esse número de casos? De João Pessoa especificamente, eu não tenho esse número. Eu sei o que eu posso lhe dizer, né, porque a gente tem conhecimento, né, que
No Brasil, hoje, nós temos aí um número de... um brasileiro a cada 45 minutos, né? Isso dá 32 pessoas por dia, né? Então, é um número muito grande. Hoje, o suicídio, na realidade, é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente vê que isso vem crescendo e vem crescendo principalmente entre os jovens, né? Então, aí uma faixa etária entre 15 e 29 anos, ele tem crescido. E o Brasil hoje ocupa o 4º lugar, é a 4ª causa morte no Brasil hoje é o suicídio. Isso são dados do Ministério da Saúde de 2018. Né? Então, assim, números nós temos vários. Então, assim, na realidade a gente busca falar muito, por exemplo, quando acontece um caso desse, a gente aproveita o acontecimento para tratar sobre a prevenção, falar sobre a prevenção do suicídio. Como é que eu, que estou me sentindo angustiado, com solidão, com momento de depressão, com quem eu posso conversar? Então, ligue para o 188. Então, nós temos aí, chegando já à porta, o Setembro Amarelo, que é um momento que é um evento feito do Brasil, né? Que é para levantar a respeito o assunto sobre prevenção de suicídio. Então, nós temos que falar muito sobre prevenção e não sobre o suicídio em si, certo? Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. Parabéns por ser um voluntário, isso é nobre. E aqui a nossa reverência ao CVV, ao 188, e a nossa recomendação a quem estiver precisando. Ok, nós agradecemos. Se alguém tiver necessidade de gostar, se tiver necessidade de falar sobre o seu sentimento, por favor, ligue para o CVV 188 ou pelo nosso site cvv.org.br. Ok, muito obrigado pela sua participação, Fábio. Um abraço. Ok, antes de voltar aqui para a União e voltar para o psicólogo Theo Salles, vamos ouvir aqui a despedida do filho da cantora Valquíria Santos. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bom? Eu só vim aqui para explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com meu amigo. Provavelmente vai chegar na minha tia, sabe? Minha tia vai me dar um bufete tão grande. Eu não quero tomar esse bufete, entende? Avisando também que nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. Isso foi no NS, no sábado, esse final de semana. A gente tava lá. Então, eu tava gravando os vídeos do Instagram, porque eu tava com vontade, e do nada ele apareceu. Aí a gente começou a gravar uns vídeos juntos e tirando onda, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu fui e fiz esse vídeo, né? Tirando onda, eu mandei pra ele tirando onda, aí a gente mandou nos amigos tirando onda. Aí eu pensei, por que eu não posto no TikTok, ganho umas 500 visualizações e a gente tira onda um com o outro? Só que acabou que 500 visualizações pularam pra 1.000, que pularam pra 10 mil, que pularam pra... Só o que veio na minha cabeça foi, isso é muito bom. Mas eu vou morrer, eu vou tomar uma chinelada, que eu vou desmaiar na primeira lapada. Eu tô basicamente fazendo isso para não tomar uma surra tão grande, mas tão merecida, que eu vou morrer. Mas é isso, somos apenas amigos, foi só uma brincadeira. E eu sempre deixei bem claro que a gente era só amigo, e eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, entendeu? Theo, como é que você ouvindo aí, o que você... Sentimentos que talvez muitas pessoas não estivessem preparadas para lidar, na verdade, né? É até difícil engolir esse tipo de sentimento, mas quando a gente fala de morte, a gente fala de um tabu, né, na sociedade. Por mais que só exista vida porque existe morte, só existe morte porque existe a vida, estão entrelaçados. Nasce gente todo dia, morre gente todo dia, ainda é um assunto tabu, principalmente quando a gente fala de suicídio e quando fala mais ainda sobre suicídio de jovens, de crianças. Isso é um dos maiores tabus, talvez, da sociedade hoje, andando lado a lado com a sexualidade. O que os pais podem fazer? Você já falou da identificação ali, né? Qual o seu conselho? Qual é a primeira... Para evitar, já que veio o Setembro Amarelo, para evitar, sem entrar em pânico, percebeu num adolescente esses sinais que você disse, dor de barriga, se livrando de coisas que gostava, mudando e tal. Qual a solidão? Qual a primeira atitude do pai e de uma mãe? Eu gostaria de dar 2 dicas, na verdade. Primeiro para os pais, claro, e para as pessoas que não têm filhos, mas que estão lidando com outras pessoas. Primeiro para esse pessoal aí,
sejam gentis. A gente nunca sabe pelo que o outro está passando, né? A pessoa que está ao nosso redor pode estar passando por um problema inimaginável. E para os pais, eu costumo dizer que nada que diálogo e empatia não resolva. Dar abertura para o seu filho se colocar enquanto uma pessoa que está em sofrimento dentro do núcleo familiar e expor essas emoções, já é meio caminho andado para salvar essa pessoa. Ela sentir que naquela região, que naquele lugar familiar, ela pode ser ela mesma, ela pode se colocar suas dores. Então é compreender, filho, o que é que está acontecendo? Notei que você está diferente, se você precisar conversar, estamos aqui. Se você tem espaço, você sabe que eu não vou lhe julgar. Se você precisar de alguma coisa, não tenha medo de falar comigo. Você não está sozinho, eu não sei pelo que você está passando, mas se sentir à vontade, por favor, venha a mim. Isso já é meio caminho andado para muita coisa. É o modo antigo, digamos assim, o diálogo direto, franco e direto, né, Marconi? Inclusive, não sei se vocês prestaram atenção, né? A própria Valquíria, no áudio dela, ela disse que chegou a levar o Lucas para o psicólogo, não é? Enfim, foi que não deu certo? Como eu disse, qual foi a influência na realidade para o ato? Como eu disse, a maior parte dos suicídios cometidos hoje eles acontecem por impulsividade. Naquela hora. Então acredite que o adolescente ele já vive uma vida social e emocional muito restrita, como a gente comentou, por causa das mudanças que a época da vida traz para o corpo, para o organismo, para a mente, enfim. E aí ele se depara com um meio de comunicação, um veículo de comunicação como a internet, que é extremamente poderoso. E acredito para se autoafirmar e para... Ele fez uma brincadeira ali, na inocência, muito provavelmente, estava tirando uma onda com os amigos e tal, e nada mais natural para um adolescente do que fazer isso. E aí esse vídeo viraliza, né, que é o termo utilizado para um vídeo que é muito compartilhado. Agora imagine que às vezes para a gente é difícil lidar num embate com alguém, com a crítica. Agora imagine para um adolescente da idade dele lidar com críticas de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Ele inclusive até conta, né, no vídeo que fez a postagem, entraram 500, com mil, mais mil, e tal, e aí teve fim. Vamos ouvir aqui a solidariedade do ator e humorista Turulipa, a cantora Valquíria Santos. Querida amiga Valquíria Santos, quantas vezes você nos alegrou na banda Magníficos, quantas vezes a sua voz tocou o nosso coração, alegrou as nossas famílias, e hoje você está de luto, triste, por conta da maldade da internet. Saiba que estamos com você, hoje e sempre. Conte com a gente porque der e vier. Eu sei que nada do que a gente vai fazer vai aliviar a sua dor, mas saiba que existe um Deus. Esse Deus está contigo e que Ele vai te confortar o teu coração e te ajudar nesse momento tão difícil. Minha querida amiga, um beijo, se cuida, que Papai do Céu te conforte nesse momento tão difícil, tá? E a internet está doente sim, temos que ressaltar isso. Tá, e o que me chama a atenção nesse depoimento é porque o sucesso de Turulipa vem da internet. Ele, a paraibana GK, a Juliette, são personagens, são produtos do meio. Também temos aí a solidariedade do cantor Janine, a Valquíria. Vamos ouvir. Desde a hora que eu fiquei sabendo da notícia do filho da Valquíria e do Lucas Santos, que aquele estado de comoção me assola, sabe? Eu tenho ficado triste depois que eu fiquei sabendo. Abrir a rede social e ficar vendo as postagens, os vídeos. Meu Deus do céu, onde a gente vai parar, pelo amor de Deus? O que é que vocês sabem sobre humanidade? O que é que vocês sabem sobre o amor? Sobre empatia, sobre dar as mãos? Pelo amor de Deus. Vamos voltar a fita. Rede social. Gente, rede social é uma rede para socializar. Tão bom que a gente use isso para fazer o bem, para impulsionar pessoas, para incentivar pessoas, para confortar pessoas, não para apontar dedo, velho. Aqui não é lugar para isso não. Vocês estão doentes. Doentes. Pelo amor de Deus, tenham esse veículo de comunicação na mão para fazer o bem, meu Deus do céu, onde a gente vai parar com isso tudo, pelo amor de Deus. O senhor ouviu aí, né? A internet doente, está doente, a rede social para fazer o bem, não para fazer o mal. O potencial da internet é interessante, né? Ela realmente pode mover montanhas, como ela pode destruir uma montanha. Então, é muito de como se usa realmente. E eu acho interessante a frase, a internet está doente, mas a internet é composta de quê, né? Composta de pessoas, e as pessoas compõem uma sociedade. Isso fala muito sobre a sociedade em si.
O que eu tenho medo realmente, recentemente, pensando a respeito disso, é com o costume. A gente tem se acostumado com mortes, com desprezo, com violência. Lembro no começo da pandemia, quando a Itália estava passando por um momento difícil ali, cerca de entre 16 e 30 mil mortos, o Brasil estava assustadíssimo, né? Exato. Nossa, 30 mil mortos, o que será de nós? Hoje nós batemos já os 500 mil e continuamos vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Onde é que está aquela preocupação? Onde é que está o outro nesse momento? O advogado Gustavo Rabai, que tem larga experiência em mídias digitais, inclusive estudou para isso fora do país, ele está propondo a criação da lei Lucas Santos. Ele diz o seguinte numa postagem: ou mudamos as regras, ou ainda enterraremos muitos filhos nossos. Até quando vamos assistir indiferentes as pessoas morrerem e especialmente os nossos filhos, por falta de um movimento que ponha ordem ao uso das redes sociais? As redes colocam algoritmos que estão definindo os comportamentos de nossos filhos. Você já viu um humor de seu filho e correlacionou com, entre aspas, o sucesso ou não do que ele postou naquele dia? Se foi curtido ou teve bons comentários, ele estará feliz. Se foi ridicularizado, estará deprimido e sujeito a tudo. Foi o que aconteceu hoje com o filho da cantora Valquíria Santos. Os algoritmos precisam favorecer o bem-estar e a saúde de nossos filhos. Isto não está acontecendo. Precisamos de lei que permita a fiscalização dos algoritmos e a verificação de seus efeitos. Sugiro, como cidadão brasileiro, a criação de uma frente parlamentar para aprofundar os estudos sobre os danos psicológicos causados pelas redes sociais nas crianças, definição de limitação de idade para uso de determinadas redes, inteligência artificial para evitar comentários que ridicularizem as postagens de crianças e adolescentes e, por fim, a elaboração do projeto de lei Lucas Santos, que hoje morreu pela omissão em nossa legislação de algo que o protegesse pela maldade de muitos que o maltrataram com seus comentários indevidos. A lei Lucas Santos deverá disciplinar o uso das redes sociais por crianças, a fiscalização dos malefícios provocados à saúde mental das crianças e responsabilização das redes sociais por não retirar comentários maldosos e que ridicularizem crianças e adolescentes em suas postagens. O texto é de Fabiano Moura de Moura, na verdade, ex-juiz e que é psicólogo, e propõe a criação da lei Lucas Santos. Vamos ouvir. Eu queria ouvir de novo a cantora Valquíria Santos, porque eu acho que é um depoimento de mãe num momento de dor, e esse depoimento dela pode influenciar, né, muita coisa, porque ela é uma formadora de opinião, ela é uma artista, né? E essas pessoas, os jornalistas, os artistas, eles têm uma visibilidade maior e podem formar opinião. Vamos ouvir, Marcelo, de novo o depoimento, aí a gente volta para conversar com o Theo. Vamos ouvir. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. Eu perdi meu filho. Uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, dos comentários, né? Como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele
Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas eu estou aqui como uma mãe. Pedi para que vocês vigiem. Para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta. Eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso. Foi só uns comentários na internet, né? Nesse TikTok nojento que fez com que ele chegasse a esse ponto. Esse casaco que ele usou ontem foi a última roupa que ele usou. É o cheiro dele. Eu estou desolada. Estou desolada, meu Deus. Que Deus conforte o coração da minha família. E que vocês vigiem, que essa internet está doente. Quando as pessoas estão um pouco fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem. É como o senhor disse, psicólogo Theo Salles. As pessoas estão fragilizadas, né? Existe uma normalização, né, desses processos, e isso é muito triste. Mas quando a gente fala de internet, né, a gente está falando de um processo muito novo para a humanidade e não existem ainda estudos o suficientes para a gente determinar algo. A gente sabe que pode ser adoecedor até certo nível. Há 17 anos atrás, os nossos celulares tinham mais botões, né? Os teclados eram cheios de botões e hoje a ascensão da tecnologia está cada vez mais rápida. Quais são os danos que isso pode trazer? Quais são os benefícios que isso pode trazer? Não sabemos, temos poucos estudos. Estão surgindo muitos termos aí como cyberbullying, por exemplo, uberização das coisas, e isso é um processo natural. Cada coisa nova que aparece, surgem novos preceitos que devem ser estudados. Claramente, a gente precisa fazer algo por essas crianças, por esses adolescentes, aumentar algum tipo de controle. Eu falo que é muito importante não exatamente o que se diz, mas como se fala. Tanto é que a maior via de prevenção do suicídio hoje é o CVV, que é uma via de comunicação de fala. A velha e boa comunicação, né? O velho e bom conselho, o ombro amigo. União, que você que é pai, que é avô, já deve ser quase bisavô, né? É avô já. Uma coisa que tem me chamado a atenção. Clarinha. Viu? Que é isso, meu querido Décio Alcântara. Eu vou citar até um exemplo, como se na minha própria juventude. Aí eu vi que Deus foi bondoso comigo. Às vezes as pessoas dizem, professor União, o senhor já se embriagou? Nunca me embriaguei na minha vida. Aí às vezes eu falo, professor União, o senhor chegou já... Nunca fumei um cigarro na minha vida. Porque Deus foi bondoso comigo. Porque com 14 anos de idade, pouca gente até acredita nisso, eu já treinava 2 períodos. O caminho do esporte, né? O caminho do esporte. Eu estudava no Pio Décio de manhã, treinava futebol de campo de 3 às 5, e à noite eu voltava para o Pio Décio de novo para treinar futebol de salão de 7 às 9. Aí eu pergunto a você, e fui de 14 até praticamente 20 anos nesse rojão, sempre dedicado ao esporte. Eu acho que Deus me ajudou muito nesse esclarecimento esportivo. Então o senhor acha que um caminho para os pais digamos assim, socializar o jovem, colocando e outra coisa, na escolinha de natação, no futebol, no vôlei. No sábado eu tinha jogo,
jogava o futebol de salão no sábado de tarde e no domingo futebol de campo. Aí eu perguntaria a você, que hora eu ia para um barzinho? Só se fosse morrer. Porque tinha noite que eu chegava em casa, as pernas tremendo, entendeu? Então o esporte... Infeliz, porque estava fazendo. E vejo hoje que alguns jovens, graças a Deus, também trilham pelo caminho do esporte, graças a Deus. Mas eu notei o seguinte, uma palavra fundamental, que eu acho, que ela começa tudo, eu acho, que é o isolamento e a solidão. Essa pandemia, hoje, eu vou uma psicóloga toda semana, a doutora Karina. A pandemia, doutor, ela me deixou o seguinte, eu comecei o seguinte, isolado e na solidão. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei essa cara. Comecei o seguinte, teve um tempo que a gente tinha até medo do próprio prédio, você descer para conversar com o pessoal da portaria, verdade. Porque era um inimigo invisível. E eu comecei me assombrando com isso. Quer dizer, aquele negócio me colocou dentro de casa e eu vi algumas pessoas já com problemas mentais. E essa... Protegia da Covid, mas... Me protegi, afetava mas fui e saí porque eu vi que a palavra solidão, ela podia me destruir. Com máscara, com álcool gel, né, professor? Um dos caminhos seria o caminho do esporte? Achei muito interessante você trazer isso, inclusive, União. A gente está no processo de Olimpíadas e recentemente a gente teve uma situação muito interessante, né? Eu não vou lembrar agora o nome, nem qual era a modalidade da atleta, mas nas Olimpíadas ela desistiu do processo olímpico para se dedicar... Americana. Simone Biles. Para se dedicar à saúde mental, né? Exatamente. A cobrança era grande também. Estou conseguindo aqui, eu vou me dedicar a minha saúde, porque para mim é mais importante. O esporte é muito bom, é extremamente positivo, realmente. Mas só ele não basta. Nós somos seres biopsicossociais, né? Biológicos, psicológicos e sociais. A gente tem que dar conta de demandas de vários fatores aí. Contrabalançar, né? Contrabalancear isso tudo junto nem sempre é fácil. E é para isso que existe minha profissão e tantas outras por aí na área da saúde. Nos clubes existem os psicólogos, né? Na seleção brasileira existe... Uma vertente chamada psicologia do esporte. Exatamente. Que é para manter a autoestima ali. Autoestima, motivação. O que o senhor recomenda? O senhor falou no esporte, eu acho que é interessante, até porque o Nino aprendeu isso, não é? Quando estudante e quando pós-estudante, não é? Ele conduzia uma escolinha de futebol, do qual meus filhos participaram, não é? E era o sábado inteiro, eram mais de 300 crianças. Eu ficava em pé de 7h30 da manhã às 6 horas da noite. Nunca me cansei. Pois é, e eu quero que os pais faziam. Veja bem naquela época, o quê? 20 anos? Não, 30 anos atrás, né? Mais? 30 anos. Uns 35 anos. É isso mesmo. Os pais deixavam as crianças lá, né? E só iam pegar, e saíam embora, e só iam pegar meio-dia, 1h da tarde, 2, sei lá que horas. Hoje o jovem fica em frente a um celular, trancado num quarto, né? Independente de pandemia. Aí eu pergunto, que recomendação o senhor faria, além do esporte, e a orientação que o senhor daria nesse momento? Ele vai responder, Marconi, depois do intervalo. Fábio, quer deixar uma pergunta? Ô Décio, eu só queria que ele comentasse um pouco, diante de toda essa turbulência que a gente está acompanhando de ontem para hoje, né, com a morte do Lucas, e a fala do Fábio, do CVV, mostra que a questão dessa problemática é sim saúde pública. Verdade. Se os governantes hoje, digo no geral, não algum específico, alguns governantes, eles de fato, essa política vem melhorando. Se está havendo um enfrentamento, ele vai responder depois do intervalo. O União quer deixar a sua também? Não, eu quero acompanhar. Ok, vamos ao intervalo. Depois do intervalo, o doutor Theo Salles vai responder as perguntas. Vamos faturar, já voltamos! A informação por todos os ângulos. 360 graus. Um giro completo pela notícia. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Vai
arriscar ficar sem alta segurança enquanto todo mundo está em casa? Contrate o serviço de portaria virtual da Planserve, uma tecnologia exclusiva que dispõe de portaria monitorada à distância, sem necessidade de porteiro físico. A solução moderna para quem quer mais segurança e diminuir custos. E agora com portaria telepresencial. Ponha a segurança em primeiro lugar com quem entende do assunto. Planserve 3225-4663. Acesse planserverh.com.br. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba, surpreenda-se sem moderação. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público como VC, e seu produto oferecer pra todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncie aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Tá pensando em construir? Pensando em reformar, Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. A São Brás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento. Mais de R$1 milhão em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil. 3033-5838. 3033-5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil. 3232-1012. 3232-1012. Na hora H. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus. Criada por cientistas da Unicamp, a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da Covid por oxidação em 1 minuto e garante o máximo de proteção. Corra e compre a nova máscara. Preserve sua saúde. Proteja sua família e seus funcionários. Não deixe que o vírus pegue você. Procure a Asa Branca Confecções pelo zap 83981694328. Máscara especial que mata a Covid. Asa Branca, dos cientistas para você. A máxima proteção. Minha mãe não vê um palmo diante do nariz. Mãe, please, passa na Diniz. João viu a Luana, mas era Beatriz. João, please, passa na Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu.
no seu bolso. Tio, please, passa na Diniz. Oh, please, passa na Diniz. Baby, please, passa na Diniz. Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Santa Rita, Rua Siqueira Campos, Centro, 3229-8585. Se você ainda não colocou a segurança em primeiro lugar, procure quem entende do assunto. A Planserve atua desde 2003 com a melhor infraestrutura de segurança eletrônica, com videomapeamento e central de monitoramento 24 horas. Portaria virtual, o mais moderno sistema de segurança de baixo custo e na terceirização de diversos serviços para a performance da sua empresa e condomínio. Escolha quem faz a sua vida mais segura. Planserve, fone 3225-4663. Acesse planserverh.com.br. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Agora, 13h55, estamos conversando aqui com o psicólogo Theo Salles sobre o tema da tragédia que acometeu o filho da cantora Valquíria Santos. Eu até dá um nó na garganta porque a gente se coloca no lugar, Lucas Santos. Marconi, você deixou uma pergunta? Eu fiz uma introdução, né, e perguntei a ele qual era a orientação e recomendação, né, para o que é que ele faz nesse momento tão, né, translocado, né, diante dessa situação. Fábio, a sua pergunta? Ô Décio, é sobre essa questão da saúde pública envolvendo temas como esse. E os nossos gestores hoje têm dado atenção de uma forma especial para... Ok. Eu vou começar pela pergunta dele, porque eu acho que é uma resposta bem fácil, na verdade. A gente tem tido avanços, claro, na saúde pública como um todo, mas poderia ter mais. Não só na área da saúde mental, como em qualquer outra área, né? Acho que isso aí é bem claro para a gente que vive no Brasil como um todo. A tua pergunta foi sobre a recomendação para alguém que está passando por um momento difícil, é isso? Como, por exemplo, a mãe dessa criança. É difícil dizer para ficar bem, né? Porque é um momento realmente que exige desequilíbrio, até eu diria. Não é a ordem natural que um pai enterre o filho. E passar por um momento como esse é sempre muito desafiador, muito difícil, mas que tem que se enxergar as possibilidades que podem surgir. É importante expandir, se distanciar desse problema mentalmente e tentar enxergar outras possibilidades. Buscar ajuda e não estar sozinho também é muito importante. E para quem fica, no caso da mãe? Exatamente para ela. Tem os donos. Tá. Exatamente para ela. Tá, ok. Então a gente agradece aqui a participação de Theo Salles. Eu queria que você deixasse os seus contatos.